Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, 26 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h05 da manhã e você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 25.972 casos de Covid-19. Desse total, notícia boa, 25.080 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.213 pessoas e já são, infelizmente, 771 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 43 pessoas internadas e dos casos confirmados são 23 internações, sendo 15 em UTI, e dos casos suspeitos são 20 pessoas internadas e até o momento 4 estão na UTI. Somados, os números representam 59% de ocupação em leitos de UTI e 30% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação. Já foram aplicadas 249.202 doses, ou seja, 72,7% da população geral tomou a primeira dose da vacina e outros 36,20% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou a vacina de dose única. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, que a gente traz todos os dias para você aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje é Dia Internacional da Igualdade Feminina e para falarmos sobre os direitos das mulheres, nós estamos recebendo a presidente da Comissão da Mulher da OAB de Jacareí, a advogada Andréia Massude. Bom dia, Andréia, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Andréia, acho que é importante a gente começar falando como que foi instituída essa data da igualdade da mulher. Essa data ela foi instituída em 1973, em comemoração à edição da 19ª Emenda Constitucional nos Estados Unidos, que instituiu o direito ao voto feminino. Foi um marco onde as mulheres conquistaram ali os direitos políticos. Iniciou-se essa conquista aos direitos políticos das mulheres. E quais outros direitos foram estabelecidos junto com essa data de direito à igualdade feminina? Vários direitos civis, além da igualdade política, de voto, a possibilidade da mulher trabalhar, e com isso vieram outros direitos como a licença maternidade, bem posterior a isso, porque nós descendemos de uma sociedade patriarcal, né? Onde o homem ele era o provedor da família, ele mandava na mulher, a mulher ela sequer tinha o direito de opinar sobre qualquer assunto. E ao longo dos anos ela passou a ter o direito de, inclusive, trabalhar. Ela não tinha direito a nada, ela não tinha direito sequer a escolher o seu representante político, e aí ela conquistou esse direito. Foi uma luta muito árdua, vem lá dos primórdios do século XIX, onde as mulheres elas pediam uma igualdade salarial, uma igualdade de trabalho. E essa luta vem desde então. E aqui no Brasil demorou um pouquinho para chegar ainda, né? Todo esse reflexo. Demorou. O direito ao voto nós só conseguimos em 1932, após a Revolução, né? A gente chama Revolução de 30. Sim. E então veio um pouquinho depois. Mas eu acho que a gente já está conseguindo galgar sair de grandes desafios e enfrentar uma sociedade mais justa. É duro, mas a gente tem devagarzinho, passo a passo, a gente está conseguindo chegar lá. Como você bem disse, a gente nasceu e ainda vive em uma sociedade patriarcal. Sim. Quais são os desafios que a gente encontra ainda hoje em dia, no século XXI, para ter uma sociedade igualitária para as mulheres? O maior desafio é justamente isso, é esse costume, é essa ideia de que o homem ainda é superior à mulher. O grande desafio é descontextualizar essa ideia de patriarcado, essa ideia de que o homem ainda tem que prover.
né? O prover, eu digo, não é um prover material, um prover financeiro, mas ele tem, a última palavra tem que ser a dele. E ainda a gente, nessa sociedade, nesse século XXI, ainda a gente vê muito disso. E o reflexo são as próprias violências domésticas, né? Então, retirar esse conceito dessa sociedade, essa ideia de que a mulher ela tem que ser sempre subjugada, tem que ser sempre submissa, eu acho que esse é o grande desafio. Porque por mais que a gente tenha evoluído ao longo desses anos, a gente vê muito ainda essa desigualdade. E esse reflexo também acaba refletindo na forma que a gente cria as crianças. E aí se tem a necessidade de você passar esse ensinamento de que a gente não vive só em uma sociedade patriarcal, que as mulheres têm um direito, para as crianças também, né, Andréia? Eu acho que fundamental, a base, são as crianças. Nós temos até um projeto na OAB, que no futuro a gente quer instituir aqui, que é a OAB Vai à Escola. Por quê? Porque eu acho que a família e a escola são as bases, né, organizacionais e sociais do nosso país. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a ensinar aquela criança, desde pequenininha, ela tem que ser criada, acostumada a viver numa sociedade onde ela enxerga menos desigualdade, onde o gênero, mulher, homem, não vai fazer diferença para ela em relações de trabalho, em relações sociais. Então, se ela for criada com essa mentalidade de que o mundo ele deve ser mais igual, que ela deve tratar mulheres e homens, seja distinção não ter distinção de raça, de sexo, e eu acho que isso vai ajudar muito lá na frente. Por quê? Porque nós já vamos criar indivíduos com essa mentalidade moderna, né? E de que não existe essa diferença. E a gente tem visto essa mudança nos jovens de hoje mesmo, né? Muito, muito, que chega até a surpreender a gente que vem de uma cultura um pouco mais atrasada, né? Então, hoje eu me pego, às vezes, os meus filhos me surpreendem com ideias, nas nossas conversas a gente verifica que assim, poxa, eles não fazem essa diferença. Eles não têm esse preconceito que a gente enxergava. Eles não veem o mundo dessa forma discriminatória que a gente verificava no passado, né? A gente verifica ainda, mas acho que com os anos isso vem diminuindo. Então, a gente vê nos nossos filhos, e aí a gente percebe que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Sim, com certeza. Andréia, peço licença a você, a gente já volta a falar um pouquinho sobre a desigualdade no mercado de trabalho. Jacareí registrou queda de casamentos durante a pandemia, mas a publicação do decreto municipal que autoriza a realização de eventos sociais devolve a possibilidade de realizar sonhos de casais e a retomada do mercado de eventos. A longa espera dos casais que adiaram os casamentos por conta da pandemia acabou. O decreto municipal de Jacareí, publicado no dia 20 de agosto, permite a realização de eventos sociais desde que haja controle de público e não gerem aglomerações. Uma retomada também esperada pelos profissionais de eventos. A gente sempre teve um fluxo grande de orçamento, mas o cliente fazia o orçamento e aí o feedback que eu tinha, a gente vai esperar para ver como que vai ficar, assim que as coisas retomarem a gente vai dar continuidade. Então era sempre esse o feedback nosso. Agora não, agora a gente está passando orçamento e está tendo retorno, né? Então a gente está concretizando bastante, está tendo muito contrato e eventos de última hora. Em todo o país, mais de 600 mil empresas e 2 milhões de empreendedores individuais dependem do setor de eventos. Segundo o Sebrae Nacional, o segmento teve um prejuízo de 270 bilhões de reais, de março a dezembro de 2020, devido à pandemia do coronavírus. Comparando os anos de 2018 e 2020, Jacareí registrou uma queda de 24% nas realizações de casamentos, por conta das restrições para controlar a pandemia. A diminuição dos eventos matrimoniais impactou diretamente as contratações de terceirizados, que caiu em 100%. Diretos e indiretos, né, que a gente chama de funcionários diretos e indiretos, porque a gente tem muito freelance. Foi bastante. É uma perda bem significativa.
A empresa da Carol, que trabalha em conjunto com o espaço de eventos onde Fernanda é responsável, teve uma queda de 98% do trabalho e houve 78% de diminuição da receita. E 78% é muito significativo. Porém, a gente também não executou festa. Então, a não executar festa, a gente também não tinha gastos, né? A gente não tinha investimentos. Outro desafio para as empresárias foi manter os contratos com os clientes sem impactos no preço da contratação dos serviços. Mas os valores dos produtos mudam a cada ano e aí entra a negociação. Com cada cliente, tentando negociar isso de uma maneira que não repercutisse tão negativamente para eles e nem para a gente. Né? Eu acho que houve assim, um bom senso de ambos os lados para que a gente avaliasse o que realmente era preciso ser feito para manter a qualidade e a mesma entrega que faríamos em 2020. Então, acho que o maior desafio foi esse, você chegar para uma pessoa que está sonhando e, querendo ou não, dar uma desmotivada, né? Então, o desafio foi manter essa motivação do cliente. É obrigatório seguir as medidas de prevenção contra o coronavírus, como distanciamento mínimo de 1 metro, ventilação no local, uso de máscaras e acesso fácil a álcool em gel. A utilização de pista de dança ainda está proibida. Mas, aos poucos, um dos primeiros setores a sofrer os impactos da pandemia está voltando à ativa. Mas com fé, né? Com expectativa positiva. Porque a gente tem que voltar. Muito, muito, muito. Mas tem que voltar com segurança e voltar com saúde também. É isso mesmo, voltar à normalidade com segurança e com saúde. A gente volta aqui para a nossa conversa agora com a doutora Andréa Massude. Andréa, eu acho que um dos maiores reflexos que tem a desigualdade é o mercado de trabalho, né? Como que é essa desigualdade dentro do mercado de trabalho? Como que isso atinge principalmente as mulheres? Como eu já comecei falando com você, essa luta pela igualdade, ela vem desde o século XIX, certo? Então, lá na Revolução Têxtil. E isso vem ao longo dos anos e é o que a gente sempre vê e vê ainda nesse patamar muito grande essa desigualdade. Hoje em dia, os estudos mostram que a maioria dos desempregados são mulheres. São mulheres. E mulheres negras ainda são superiores às mulheres brancas. As mulheres, elas, além, né, dessa capacidade profissional dessa busca pelo trabalho, ela ainda tem os afazeres domésticos, que ainda nós descendemos de uma sociedade que essa obrigação é da mulher. Então, tudo isso dificulta a chance de emprego para ela. Então, o mercado ainda é resistente à mulher em relação a isso. O nível de desemprego é maior. Hoje, as mulheres empregadas, tudo bem, a gente já atingiu aí uma porcentagem de mais de 50%. Mas mesmo dessas mulheres empregadas, a gente verifica que os cargos de chefia, os cargos de liderança, são a minoria delas que detém esses cargos. E até salários, infelizmente ainda, nível salarial ainda, elas chegam a receber 60% a menos do que os homens. Então, o mercado de trabalho ainda é resistente a essa mulher nesses cargos. E a gente vê que as mulheres que chegam nesses cargos de chefia, às vezes acabam sendo colocado em xeque a pessoa mesmo, né? Como que ela chegou ali, como que ela conquistou aquele espaço. A todo momento ela é desafiada, a todo momento ela é questionada pela capacidade dela profissional, e até mesmo ela já foi e é ainda motivo de muita chacota, né? Tem homem que pergunta, como você consegue conciliar trabalho com filho, com família? A mulher que tem todas essas atividades extra, né, em casa, ela vai conseguir ser uma boa profissional tanto quanto eu? Não. Então, essa é o grande desafio, porque ela é colocada em xeque, né, todo momento. E esses desafios, às vezes, começam nas entrevistas de emprego mesmo, né, André? As mulheres, alguns recrutadores acabam questionando esse trabalho, se a mulher vai conseguir dar conta, como que se a mulher tem filho, e essas perguntas não são feitas para os homens, né? Não.
Por quê? Porque já tem essa concepção de que o homem tem o tempo livre para tudo. A mulher não. Como que ela vai conseguir trabalhar se ela tem que cuidar do filho, se ela tem que fazer comida, se ela tem que buscar o filho na escola? Então já começa aí. Então, às vezes tem mulheres que, quando são, só pelo o fato de falar tem um filho, ela já é excluída do processo seletivo. Porque ela tem um filho, então ela vai ter que sair da empresa para ocasionalmente levar um filho no médico, um filho na escola. Então, tem tudo isso ainda. E essa nossa luta por igualdade não tem nada a ver com a mulher ser superior ao homem, né? Não. O que a busca não é a superioridade da mulher, é a igualdade. E eu vejo que existe muita resistência de muitas pessoas. Por quê? Porque se a mulher ela se tornar mais forte, ela vai se tornar superior. Não, a ideia não é essa. A ideia é que ela tenha os mesmos direitos, que ela possa ser enxergada no mercado de trabalho da mesma forma como o homem, que ela é tão capaz quanto o homem. Essa é a ideia. A gente volta a falar um pouquinho daqui a pouco sobre o mercado de trabalho para falar sobre o assédio dentro do mercado de trabalho. Peço licença a você mais uma vez, André. A gente muda de assunto porque a partir da próxima segunda-feira, dia 30, as audiências públicas do Participa Jacareí voltam a acontecer nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 19 horas da noite até as 21 e no sábado das 9 às 9 da manhã. Serão ao todo 20 encontros até o dia 1º de outubro, promovido pela Prefeitura de Jacareí por meio da Secretaria de Governo e Planejamento. A agenda dessas reuniões públicas tem como objetivo discutir, informar e prestar contas dos trabalhos do projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, mais o Plano Plurianual 2022-2025. O destaque dessa edição será a apresentação da revitalização de 2 bairros, o Parque Califórnia e o Jardim Didinha. São reivindicações antigas dos moradores desses 2 locais que serão atendidas até o final do ano. Para atender o protocolo de combate à Covid-19, haverá distanciamento e distribuição de senha 30 minutos antes de começarem as audiências. A reunião do dia 30 de agosto acontecerá no bairro Jardim Santa Maria, às 19 horas. Para saber toda a agenda, acesse jacareí.sp.gov.br. A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua aqui na cidade e quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Isa. Notícia boa sobre vacina. Bom dia, Lari. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Sempre bom dar notícia boa sobre a vacina. Hoje a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, irá aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos adolescentes com 12 anos ou mais que possuem comorbidades. Também em pessoas PCDs. Também será aplicada hoje em grávidas e puérperas, que são as mulheres que estão passando pela fase pós-parto. Hoje também terá aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca para aqueles que possuem na carteirinha a data de vacinação da primeira dose no dia 3 de junho ou em data anterior. Também será aplicada hoje a segunda dose da Coronavac para aqueles que possuem na carteirinha a data do dia 29 de julho ou em data anterior. Atenção que hoje a aplicação será exclusivamente da UBS Central, que fica localizada na Avenida Senador Joaquim Miguel de Cerqueira, número 75, Centro. O horário é das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. No momento da vacinação, como sempre, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência. Para as pessoas com comorbidades e PCD, é necessário levar algum comprovante, exame, relatório médico que comprove a patologia. Já para as grávidas, é necessário apresentar um comprovante do estado gestacional e para as puérperas, um comprovante do nascimento do filho. Lembrando que quem for tomar a segunda dose, é fundamental a apresentação da carteirinha que comprova que tomou a primeira dose da vacina. Ontem, o governo do estado anunciou a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos a partir do dia 6 de setembro. Por enquanto, a prefeitura aqui da nossa cidade não deu nenhum parecer, então a gente fica no aguardo de um boletim oficial para confirmar essa notícia aqui em Jacareí.
Lembrando que o público-alvo de 12 anos é necessário para a aplicação estar acompanhado por responsáveis ou apresentar uma autorização que está disponível no site da Prefeitura. Lá também é possível ter mais informações e acesso ao calendário da vacina. Basta entrar no site jacareí.sp.gov.br. Em caso de dúvidas, Disque 156. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. Importante a gente comparecer para tomar a primeira dose da vacina ou então quem for tomar a segunda dose comparecer aos postos de vacinação. Até que boa parte da população seja vacinada contra a Covid-19, ainda será preciso usar máscaras para proteção coletiva. Você confere agora a maneira correta de usar, qual escolher e como entender a eficácia de cada tipo de máscara disponível no mercado. Pode ser de pano, TNT, algumas chamamos por siglas N95, PFF2, tipos variados de máscara para se proteger contra o coronavírus, a gente sabe que tem. O importante mesmo é entender a eficácia de cada uma delas. Além disso, é preciso escolher uma máscara adequada para o tamanho do rosto. Caso esteja afrouxada ou pequena, não vai proteger contra o coronavírus. O uso correto das máscaras no geral, acompanhado do distanciamento social, das medidas de segurança, mas só o uso da máscara ele já ajuda bastante, ele já é uma prevenção ao Covid e outras doenças respiratórias, principalmente agora no inverno. As máscaras de acrílico com visual transparente ou qualquer máscara com válvulas para respiração não são recomendadas. As máscaras com válvula, elas não podem ser usadas quando a gente está pensando na prevenção de transmissão de Covid. Por quê? Porque ela permite que o ar que você está soltando saia para o ambiente. Então, se você estiver com Covid, você vai transmitir Covid para todo mundo que estiver perto de você. Tá? Então, não use máscara com válvula. Já a N95 e a PFF2 são muito recomendadas e o que muda entre as duas é só a nomenclatura. A diferença é na KN95. Ela é um produto chinês, não tem o mesmo padrão, não tem o mesmo critério rigoroso de fabricação, então cada fabricante de KN95 pode colocar mais ou menos filtros, por não ter esse critério, não é recomendado. As especialistas em saúde ainda alertam. Verifique se a máscara possui o cadastro de autorização da Anvisa e o selo do Inmetro. Uma fábrica em Jacareí, que produz equipamentos de proteção individual hospitalares, as EPIs, em nível nacional, também alerta os consumidores. Muitas propostas que estão acontecendo por aí, na verdade, de um visual bonito. Tá? Mas hoje mas eu acho que sempre a gente não tem que pensar só no visual, a gente tem que pensar na qualidade desse material que a gente vai estar usando, que ela venha realmente fazer o seu serviço, tá? Que qual é o serviço dela? É nos proteger. Essa é a ideia principal da máscara. Testes realizados pelo Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia comprovam que as máscaras do tipo N95, as cirúrgicas e as de algodão são as mais eficientes, variando apenas o grau de proteção. As máscaras do tipo N95, cirúrgicas e malha 100% algodão de 3 camadas têm proteção muito alta. Já as de pano multiuso de 3 camadas possuem proteção alta e as de tecido não tecido, as TNT, de 3 camadas, gramatura 40, são de proteção moderada. No entanto, as de pano com apenas uma camada de tecido, as de tecido não tecido com 2 camadas ou uma camada ficam na linha de proteção baixa e muito baixa. E para saber o grau de proteção da máscara, dá para fazer o teste em casa mesmo. Então, o que você faz? Tenho aqui, hoje eu trouxe tudo aqui, ó, bonitinho. Uma máscara de tecido, né? Vou ajustar. Bom, tá vendo? Ela tem que cobrir aqui em meu nariz, ela tem que cobrir embaixo do queixo, ela tem que cobrir a lateral do meu rosto. Eu já lavei muito, será que ela tá boa? Pego um fósforo, né, uma vela, um isqueiro, coloco aqui uns 15 centímetros, acendo e assopro como se fosse assoprar velinha de aniversário.
Se a chama se mexer ou se apagar, pronto, a minha máscara não serve mais de máscara. Conhecer o material, tá? É primordial conhecer. Olhou contra a luz, viu que o material tem os furinhos, é TNT. Tá? Corta a máscara, corta uma máscara, abre, vê se realmente existe o filtro dentro dela. E o uso da máscara, seja de tecido, de TNT, N95 ou PFF2, ainda vai continuar por algum tempo. Por isso é importante saber a maneira certa de usar e qual usar. Ainda precisamos todos, vacinados e não vacinados, usar a máscara corretamente sempre que sair de casa. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos uma vacinação de mais de 80% da população, esse é o cálculo que os epidemiologistas até fazem, nós teremos uma grande circulação do vírus entre nós, então a máscara ainda é necessária. Importante ressaltar que eu estou sem máscara por conta da apresentação do Bom Dia, mas toda a equipe que está aqui no estúdio está de máscara, inclusive a doutora Andréia, que está aqui comigo hoje, para falar sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Doutora, a gente vai falar agora um pouco sobre o assédio no trabalho. Quais são os tipos de assédio que a mulher pode sofrer dentro do trabalho? Ela pode sofrer assédio psicológico de todas as formas, né? Existem quatro tipos de assédio que a gente fala. Eu vou pedir licença para você, porque eu vou ler, porque às vezes não dá para a gente saber tudo, né? É o assédio vertical ascendente, que é o do superior ao seu subordinado, que é aquela pressão psicológica, é aquela fala, você consegue fazer? Será que, né? Então, esse assédio, o moral organizacional, que é uma violência psicológica da própria empresa, que é a questão da competitividade, ela gera uma competitividade ali entre os gêneros. Moral horizontal, que é entre os próprios funcionários, né? Um falando do outro, por exemplo, um homem falando, mas você consegue fazer isso? Você não vai ter tempo de vir aqui no final de semana. Eu tenho, entendeu? Você tem que cuidar da família, da casa, eu não. É esse tipo de exemplo, esse é um tipo de violência, mas assim, não de uma forma branda, como eu estou conversando com você. Sim, claro. É de um potencial bem mais elevado aí. E vertical ascendente, que é raro da gente verificar, que é do subordinado para o superior. A mulher, ela sofre esse assédio de várias maneiras, né? E às vezes ela não acredita que aquilo está acontecendo com ela. Ela fala, mas será que eu estou passando por esse assédio? O assédio político, que agora é crime, né? Nas próprias bancadas políticas, onde a mulher não é respeitada. E isso é muito sacrificante para a mulher, gera um desgaste, gera até esse desgaste emocional que reflete na própria família, né? E quando isso acontece, quando esses tipos de assédio acontecem, eles geram algumas sanções, né? Tanto na esfera civil, criminal. E como às vezes a mulher não percebe que está sofrendo isso, mas as pessoas ao redor percebem, como que elas podem agir nesse momento, doutora? Olha, a melhor solução é denunciar, é conversar. Se ela achar que ela pode estar sofrendo, converse com seus colegas, converse com pessoas da sua confiança, converse com o seu superior, com o RH da sua empresa. Não fique quieta, não espere a situação ela tomar uma proporção muito maior, muito grande, para você poder fazer isso. Denuncie, procure o Ministério do Trabalho, busque informações. E como que a lei ampara as mulheres que sofrem esse tipo de assédio no trabalho? A primeira legislação que a gente tem, né, é a CLT. A CLT, ela protege as mulheres, ela enseja, inclusive, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, se aquela mulher ela se vê numa situação dessa, ela pode pedir a rescisão do contrato de trabalho com todos os direitos dela, né? É o que chamamos da rescisão indireta. Repercute na esfera civil, porque ela pode vir a ser detentora de uma indenização, né? Tanto moral, pelo dano que ela sofreu moral ou físico. Sim. E também, hoje, nós temos uma alteração no artigo 147 do Código Penal, e que a gente trata hoje da violência psicológica. Foi uma lei recente sancionada para quê?
para proteger as mulheres vítimas de violência psicológica. Então, hoje a violência não é só física, ela é psicológica também. E aí a gente consegue aplicar esse artigo também aos casos de assédio moral. Se você me permite, eu vou ler o artigo, porque ele é bem extenso, mas ele é bem abrangente. Tá? Então, o Código Penal hoje, no seu artigo 147b, ele traz a tipificação penal para violência psicológica, que implica numa pena de reclusão de 6 meses até 2 anos. E ele fala assim: causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, a gente vê que é um tipo penal bem abrangente, né? Que ele respalda a mulher nas diversas áreas, nas diversas situações da vida, inclusive nessa questão profissional, na questão do assédio moral. Existe um projeto de lei para se tornar crime o assédio moral, mas ainda esse projeto ainda está tramitando. Queria só te ressaltar também que por ser um artigo bem abrangente, por ser um artigo que abraça realmente a mulher, a gente também tem que olhar ele com olhos assim, com bom senso. Porque nem tudo, né, isso a gente precisa frisar, é violência psicológica. Então a gente precisa ter todo um cuidado na hora que a gente for utilizar esse tipo de respaldo legal. Eu uso muito isso no meu dia a dia, no meu escritório, que a gente trabalha em direitos com princípios, né? Sim. E existe o princípio da razoabilidade. Então a gente tem que colocar esse princípio em tudo e ponderar o que realmente é violência, o que não é, e aplicar a lei quando necessário. Por isso que é importante a rede de apoio em volta dessa mulher, para ajudá-la a entender o que é ou não assédio no trabalho. Sim, o apoio, a Constituição, né? Os órgãos públicos, eles têm sempre que voltar esse olhar para a mulher, né? Ter esse olhar atento a essa explicação, a essa clareza, né? Atribuir para ela as formas mais diversas possíveis de clareza para ela ter um entendimento do que realmente lhe afeta, do que não afeta, o que realmente é caracterizado por violência, o que não é. E conscientizar também, não só a mulher, mas a população em geral, né? Esse acho que é o grande desafio. Hoje a gente tem que ter o olhar voltado a essa perspectiva de gênero. Verificar se o que está acontecendo ali é por causa do gênero, é em relação a esse gênero, seja da raça, seja de orientação sexual. Então, assim, essa perspectiva de gênero ela é muito importante, ela deve ser incutida na sociedade. Peço licença a você, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já para falar mais sobre o direito das mulheres. As pessoas que têm livros emprestados da Biblioteca Municipal Macedo Soares de Jacareí e querem devolver, devem esperar a volta das aulas, quando o espaço for reaberto. A Secretaria Municipal de Educação informa ainda que não será cobrada multa no retorno desses livros, que, quando voltarem à biblioteca, deverão entrar em quarentena, cumprindo o protocolo de armazenamento de 14 dias. Hoje, a biblioteca tem cerca de 200 livros em circulação, que foram levados pelos leitores antes da pandemia.
Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro destaque de hoje, da vereadora Maria Amélia, do PSDB, ela enviou indicação ao prefeito Isaías Santana, pedindo a inclusão do Jardim Pedra Mar, lá da região oeste, e do Parque dos Sinos, na região norte, na prioridade dos destinos das obras do plano plurianual. Próximo destaque de hoje, o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, enviou indicação ao prefeito sobre a manutenção na rua Maria Amélia Gonçalves Cassal, no Jardim Paraíso, lá na região sul, onde há um afundamento no local. O último destaque de hoje, do vereador Hernani Barreto, do Republicanos, ele enviou um requerimento à empresa JTU, pedindo ampliação dos horários nas linhas de ônibus com destino ao Parque Califórnia, lá na região leste. Lembrando que mais sobre os trabalhos realizados pelos vereadores você confere no jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui para a nossa conversa com a doutora Andréia. Doutora, eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre como a desigualdade acaba levando a gente para cenários de violência, né? Violência contra a mulher, que pode acabar, infelizmente, no feminicídio. Como que é essa escalada? É um reflexo, né? Uma coisa ela reflete na outra. Por existir ainda essa questão da desigualdade, por existir ainda esse conceito incutido aí na mente de muitas pessoas de que a mulher ela é propriedade, né? Faz com que a violência contra ela seja muito grande e ela acaba sendo vítima de ameaças. E tem estudos que dizem que as ameaças proferidas contra a mulher em razão do gênero dela, elas normalmente se concretizam. Então, o que acontece é isso, é que quanto mais a gente busca a igualdade, eu acredito que menos a gente vai ter violência. Sim. E hoje ainda a gente tem muita violência, por quê? Porque nós ainda temos essa desigualdade. E temos esse temor, a sociedade ainda tem esse temor de que a mulher ela seja superior. Uhum. Então, tudo isso faz com que o homem agrida mais a mulher no âmbito familiar. Ele agrida a mulher quando ela vai querer sair de casa por algum motivo, precisa trabalhar, os ciúmes, a posse. Então, tudo isso desencadeia a violência. E é preciso ter uma rede de apoio acolhendo essa mulher. Inclusive, a AOB tem um projeto que é o Nós Te Escutamos. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente, por favor. Esse acolhimento da mulher, ela tem que ser em todo o âmbito estrutural, né? Uhum. Tanto político, pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo. Essa mulher, ela tem que ter prioridade no atendimento. Se ela precisar chegar num hospital muitas vezes machucada, ela tem que ter prioridade no atendimento, prioridade na tramitação processual. Então, acho que a organização política e social como um todo tem que acolher essa mulher com programas para diminuir essa violência. Sim. Com programas que conscientizem e acolham essa mulher.
nós, é um projeto pequenininho ainda, mas acho que cada um tem que fazer 1% da sua parte, a gente já colabora e muito para esse cenário mudar. A gente tem um projeto Nós Te Escutamos, em parceria com a DDM, Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Jacareí, que hoje ela é comandada pela doutora Ziqueide. Sim. E uma vez por mês, né, toda a última quinta-feira do mês, nós fazemos o atendimento na DDM para mulheres vítimas de violência doméstica, de orientação, é um serviço de orientação, em que nós fornecemos para ela respaldo legal, oferecemos para ela a orientação, como que eu vou poder te explicar isso? Na realidade, nós não advogamos para essa mulher, tá? Nós apenas dizemos para ela o caminho que ela tem que seguir. Se ela tem que procurar um psicólogo, se ela tem que procurar a justiça, se ela tem direito a alimentos, se ela tem direito ao divórcio. Quer dizer, todos têm direito ao divórcio, mas muitas acreditam que se ela se divorciar, ela vai perder o filho, ela vai perder a casa, ela vai perder pensão. Então a gente procura orientar essa mulher. Nós não advogamos para essa mulher, a gente consegue encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao órgão que ela necessariamente precise naquele momento, seja via prefeitura, através da família segura ou através de atendimento psicológico. Então a gente busca acolher essa mulher, escutar, principalmente escutar, porque às vezes ela só precisa contar o que está acontecendo para ela, e voltar os olhos com mais humanidade para essa mulher, com mais empatia, né, com mais sororidade. É uma parte da rede de apoio mesmo para essas mulheres. Sim, é uma parte, é o apoio que a OAB nesse momento consegue fornecer para essa mulher em parceria com a DDM. Lembrando que aqui na TV Câmara a gente tem uma matéria que foi acompanhado o Nós Te Escutamos e você pode conferir nas nossas redes sociais. Mudando de assunto, os professores municipais têm até amanhã para se inscreverem na apresentação de boas práticas na edição da Feira Infantil de Arte, a FIA 2021. Promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação, o evento terá como tema a arte e as suas múltiplas conexões no ensino remoto e híbrido. Será realizada ainda uma exposição em galeria virtual no Portal da Educação dos trabalhos artísticos das crianças de educação infantil e dos alunos do ensino fundamental, além da socialização das atividades dos cadernos de propostas e vivências ou sequências didáticas. A feira visa despertar a criatividade e estimular o gosto e respeito pela cultura, proporcionando a troca de experiências e vivências pedagógicas no campo da arte. O evento terá acesso a partir do dia 18 de outubro pelo site www.educajacareí.com.br. Jacareí tem vagas abertas para o programa Bolsa Trabalho e quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. E Jacareí está com 60 vagas abertas para o programa Bolsa Trabalho, que está oferecendo auxílio de R$ 535 por mês para seus participantes. A carga horária é de 4 horas e o benefício será pago durante 5 meses. Ao mesmo tempo da realização deste trabalho, o participante também receberá um curso de qualificação promovido pelo PAT, o Ponto de Atendimento ao Trabalhador. Para participar é necessário ser maior de 18 anos de idade, morador de Jacareí, estar desempregado e também ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. As inscrições ocorrem entre o dia 24 e 30 de agosto no portal Bolsa do Povo. O PAT de Jacareí está à disposição para tirar dúvidas e esclarecer outras informações. É possível contatar o PAT pelo número 3952-1065. Volto com você, Larissa. Obrigada, João, pelas informações.
Os microempreendedores individuais, o MEI de Jacareí, que estão devendo impostos, devem regularizar suas dívidas até a próxima terça-feira, dia 31 de agosto. A situação pode ser resolvida pelo pagamento dos débitos utilizando o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, ou parcelamento. Tanto a emissão do DAS para pagamento como a realização do parcelamento podem ser efetuadas diretamente no portal do Simples Nacional. O DAS também pode ser emitido pelo aplicativo do MEI, disponível para celulares. Mais informações estão disponíveis no site do Governo Federal, que é o www.gov.br. Você vai conhecer agora a história da Juju, uma menina de 4 anos de idade que foi diagnosticada com AME, atrofia muscular espinhal, que luta para sobreviver e superar as expectativas médicas. Dona de um sorriso meigo e olhar cativante, a Juju é uma lutadora que, mesmo contra expectativas médicas, está completando 4 anos de idade. Ela foi diagnosticada com AME, atrofia muscular espinhal, uma doença que faz parte das neurológicas progressivas e destrói os neurônios motores. A mãe, Aline, conta que o diagnóstico não foi fácil, pois a Júlia e o irmão gêmeo Joaquim, que infelizmente faleceu, começaram com sintomas no sistema respiratório. O Joaquim chegou muito grave, né? Já foi entubado. A Júlia não, mas logo depois acharam melhor entubá-la, né? Dali, que era fevereiro de 2018, a gente só foi ter a confirmação do diagnóstico em novembro de 2018. O Joaquim já tinha até falecido, porque os dois ainda entraram numa mutação do gene. Então, foi muito difícil para a neuro conseguir confirmar, através de relatório de estudo, que aquela mutação dos dois realmente se encaixava como AME, apesar de clinicamente ser AME, né? A expectativa de vida inicial era de 2 anos, mas a Juju começou um tratamento com um medicamento de alto custo, que permite a ela e à família novas oportunidades. Hoje, recomeçaram os estudos com o Spinraza, né, que é o tratamento que a Júlia faz. Era de 2 anos de vida, né? Mas o Spinraza é um remédio novo, né? Ele não é a cura da AME, né? Ele é um remédio que para a doença, né? A Júlia hoje caminha para os 4, mas assim, hoje a gente tem a segurança, apesar de que só Deus sabe das coisas, né? Mas assim, hoje a gente está tranquilo, porque realmente a gente lidar com essa expectativa de 2 anos era bem difícil. A rotina é intensa. O tratamento exige cuidados profissionais 24 horas por dia, fisioterapia, alimentação diferenciada e uma casa adaptada. Parte do tratamento é custeado pelo convênio médico, mas a família precisa batalhar por meio de rifas, bazar e doações para bancar todos os gastos. Só com dieta e nutrientes, mensalmente são R$ 2.500. Assim, a conta de luz é muito alta, né? Porque a Júlia fica ligada 24 horas no equipamento, é muita coisa elétrica, né? Então é o ventilador dela, aspirador, então tá calor, são 2 banhos, ela como é um corpo que não se movimenta, é um corpo que perde e ganha calor muito rápido. Então, no frio é aquecedor, no calor é ar-condicionado. Então, eu tenho bazar que ajuda a pagar a conta de luz, conta de água. Então, assim, tem coisas que eu compro. Ela come comida, então eu dou preferência para o orgânico, então uso o dinheiro do bazar, né? Ela toma água de coco todo dia, eu compro coco, essas coisas. Então, do dia a dia eu uso com o dinheiro do bazar, que é de doação, né? São amigos que doam, e aí eu vendo para fazer as coisas do dia a dia. As dificuldades transformam os dias em grandes milagres. E assim, com o amor da mãe, dos irmãos, amigos e profissionais, a Juju completou 4 aninhos e, de presente, ganhou uma festa. O evento contou com a colaboração de muitos voluntários. Karina, que é a madrinha da pequena, foi a responsável por unir pessoas que ofereceram de presente alimentação, decoração, música, brinquedos. Na hora que ela chega, né, que a gente vê que ela entende o que está acontecendo, e aí a gente fala assim, não tem dinheiro que realmente pague. E mais do que ela, eu tenho a Aline uma referência de mãe e de ser humano. Eu nunca vi a mãe da Aline lamentar a situação, reclamar, relutar por algo, sempre em busca do melhor para a Juju.
ela também conta com uma rede imensa, né? Não sou só eu, teve outros parceiros aqui hoje também. E como toda criança, a Juju aproveitou a festa. Tirou foto com os amigos, brincou e provou que diagnóstico não é destino. E a mãe, que nos concedeu entrevista antes do evento, emocionada, falou do desafio de viver um dia de cada vez sem perder a esperança e amando de um jeitinho que só as mães sabem amar. É que eu falo para Deus, eu não quero ver ela sofrer, apesar de muita gente ver, olhar para ela e falar, eu não gosto de ver, eu falo, mas Julia é feliz. Porque se ela não fosse, eu ia ser a primeira a falar, Deus, pode levar, né? Porque eu quero ver minha filha sofrendo. Ela é muito feliz na situação dela, porque ela praticamente nasceu assim. É diferente de um adulto que fica paraplégico, né? Então é muito diferente. Hoje eu vivo hoje, assim. Eu peço para Deus, eu quero ver minha filha bem, não quero ver ela sofrer. Eu vou fazer tudo que eu faço até hoje, está ao meu alcance, né? A gente fica aqui emocionado com a história da Juju. Eu queria desejar um feliz aniversário para ela, que comemorou seus 4 anos no último domingo. A gente volta aqui para a nossa conversa com a doutora Andréia. Doutora, eu queria que a gente falasse da importância da denúncia e como os órgãos públicos devem agir nesse momento para amparar essa mulher que às vezes tem medo de denunciar por não ter amparo. A denúncia ela é fundamental. Se a gente tem a intenção de melhorar alguma coisa, a gente tem que buscar apontar o dedo onde está acontecendo o problema e buscar a solução. E essa solução, ela só é feita através da denúncia. Então, a mulher que se sentir violentada, seja qualquer das formas de violência, física, psicológica, deve procurar os órgãos públicos, ela deve procurar uma delegacia, a delegacia mais próxima, ela deve denunciar esse abuso e os órgãos públicos, por sua vez, devem acolher essa mulher, devem olhar para ela de uma forma solidária, né? Hoje a gente enfrenta ainda muito problema com acolhimento, existem ainda muitas reclamações. Eu fui numa delegacia e eu não fui bem atendida. Infelizmente, ainda existe isso. Mas a luta ela tem que continuar. Então, a gente também, porque eu vou ser mal atendida, eu vou me calar? Não. Eu vou denunciar e eu vou denunciar também aquele que me atendeu mal ou aquele que não me estendeu a mão. Sim. Então, a gente não pode se calar, a gente não pode se esquivar de denunciar por medo de ser maltratada ou por medo de represálias do próprio agressor. A gente precisa ter coragem e seguir em frente. E aqui a gente tem a DDM. Você pode, por favor, passar o contato da DDM para a gente, um contato para denúncia? Ela pode ir pelos canais, né, 153, que é a guarda, e chamar e pedir uma viatura nos casos de violência iminente, e ela pode buscar a DDM em Jacareí. A DDM ela funciona até às 19 horas e nos finais de semana ela não funciona, então ela deve buscar um plantão judicial. A DDM Jacareí, ela fica na rua Jobi Aires Dias, aqui no centro. Doutora, eu queria agradecer pela sua presença. As portas aqui do Bom Dia estão sempre abertas para você, para a gente falar dos direitos das mulheres, do direito da família, que você também advoga nessa área. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, use máscara e até mais!